Joaquim dos Santos carrega no corpo e no olhar as transformações de uma vida moldada pelo esforço bruto. Na juventude, ele foi boia fria nas fazendas de cana-de-açúcar da região, onde aprendeu a ignorar a dor para garantir a produção. Esse ciclo foi interrompido abruptamente quando o som dos facões deu lugar ao ruído das colheitadeiras mecânicas. Substituído por uma máquina e descartado pelo sistema produtivo, Joaquim viu sua utilidade ser questionada e sua identidade de trabalhador forte ser profundamente abalada. A sobrevivência de Joaquim é um ciclo de adaptação à escassez. Quando a oferta de frete diminuiu, ele complementa a renda catando materiais recicláveis, especialmente as latinhas de alumínio. Sua rota preferida e mais perigosa são as ruínas das casas derrubadas pelo mar. A ironia do destino: o local atrai muitos turistas curiosos com a destruição, que acabam descartando suas latas de cerveja de forma irregular entre os escombros. Joaquim então revira o lixo das casas e percorre a orla sob sol escaldante, recolhendo o resto da festa alheia para garantir o seu sustento. Para ele, o corpo é encarado como estrutura que não pode parar, e a cachaça barata acaba assumindo uma função que vai além do vício, funcionando como combustível para suportar o peso do carrinho. É uma forma ilusória de enganar a fome que aperta o estômago. Esse hábito crônico com a bebida foi o principal motivo dos conflitos em casa e o distanciamento de sua família, que não suportou conviver com as consequências do seu uso constante. Além do peso emocional, a rotina de Joaquim colide com a precariedade da infraestrutura urbana, pois a ausência de bebedouros públicos o obriga a matar a sede em bicas de obras ou mangueiras de jardim alheios. A mistura de álcool, que desidrata, a exposição a patógenos no lixo das ruínas e água não tratada transformou seu organismo em uma bomba relógio. Já com sua saúde fragilizada, Joaquim buscou a EJA para conquistar um emprego que não depende apenas do vigor físico. Ele vê no diploma a chance de recuperar a dignidade perdida e, quem sabe, reconstruir os laços com a família que se afastou devido aos problemas com a bebida. O estudo é a sua última tentativa de se reinventar em um mundo que já o descartou de vez. Hoje, Joaquim está na sala de aula inquieto, sem conseguir achar uma posição na cadeira. Ele leva a mão constantemente à região lombar e sua pele, curtida pelo sol. Apresenta um tom amarelado e seco. Ele confidencia aos colegas que sente uma dor nas cadeiras, que não passa e que sua urina está escura como Coca-Cola. Seu Joaquim, o retrato do lapso renal iminente, mantendo-se de pé à base de teimosia e de um anestésico que está desligando seus órgãos vitais. Era uma quarta-feira de sol impiedoso nas ruínas do Pontão, onde o mar batia forte contra os escombros e levantava uma maresia que misturava o cheiro de algas com o cimento velho. Esse cenário de destruição tornou-se o único território possível para o seu Joaquim. Ironicamente, para a fauna da Restinga, que também seu habitat é engolido pelo oceano. Joaquim estava lá, revirando o que restou de um banheiro de uma antiga casa de veraneio, disputando espaço com animais que, assim como ele, buscam abrigo naquilo que o progresso e o clima descartam. Ao avistar um cano de cobre preso entre as vigas, Joaquim viu a promessa do almoço e da bebida do dia. Mas a viga cedeu e sua mão resvalou violentamente em um vergalhão enferrujado. O corte foi profundo e o sangue brotou na hora. Joaquim, agindo pelo instinto de quem foi moldado à natureza do campo, amarrou o ferimento com um pano sujo de graxa, acreditando que o sangue de homem se estanca na marra. A dor e o calor intenso provocaram uma sede insuportável, e ele buscou a uma antiga caixa d'água de fibrocimento quebrado. O que Joaquim não percebeu foi que aquele entulho acumulado
acumulando água de chuva e restos de sujeira, tornou-se um refúgio para vetores e animais peçonhentos desalojados pelo avanço das águas. Ao puxar a tampa, ele invadiu o abrigo de uma grande aranha preta, que, sentindo-se ameaçada em seu esconderijo seco, desferiu-se uma picada ardida como uma agulhada de fogo. Agora, sentado na sala de aula da EJA, Joaquim está pálido e suando frio, enquanto esconde a mão ferida. Ele ignora que as ruínas onde trabalha são laboratórios de risco, onde o acúmulo de água parada facilita a proliferação de dengue e onde animais peçonhentos buscam uma readaptação forçada ao concreto. Seu Joaquim foi duplamente atingido pelo ambiente hostil das ruínas e agora a turma precisa decidir qual prioridade de cuidado deve ser adotada. As estratégias de seu Joaquim, embora baseadas em histórias de resistência, podem agravar seu estado de saúde se não forem mediados pelo conhecimento técnico, mesmo sabendo que os dois problemas exigem atenção. Vamos escolher o caminho que parece mais urgente para garantir a vitalidade do seu Joaquim. Seu Joaquim foi duplamente atingido por um ambiente que reflete colapso entre o equilíbrio entre o homem e a natureza em Atafona. A turma agora enfrenta o desafio de decidir qual prioridade de cuidado adotar em um contexto onde as estratégias de sobrevivência do personagem podem acelerar o seu fim. Antes de prosseguir, é importante notar o seguinte: os riscos que as ruínas geram não terminam na picada, pois a desarticulação do saneamento e a invasão do mar criam novos vetores de doenças que cercam o trabalhador invisível. Se a turma escolher o canal da esquerda, nosso tema de aula será o corte. Seu Joaquim não recebe uma vacina antitetânica há décadas e manifesta abertamente sua descrença na eficácia e na segurança das vacinas. Para ele, que sempre sobreviveu aos perigos do corte de cana e das ruínas, confiando apenas em suas próprias estratégias, a ideia de injetar algo em seu corpo parece uma ameaça à sua autonomia, uma interferência desnecessária. O risco aqui ultrapassa a infecção local, envolvendo um perigo real de tétano, uma condição que ataca o sistema muscular e pode levar à paralisia respiratória. A aula seguirá para o tema de ferimentos e vacinação, buscando compreender as razões que levam o trabalhador informal a duvidar da ciência em favor das práticas tradicionais, como o uso de pó de café ou o abafamento de feridas. Vamos discutir como o esquecimento ou a recusa da carteira de vacinação são reflexos da invisibilidade do trabalhador informal. A tarefa de casa será um convite à reflexão sobre a última vez que cada um buscou o posto de saúde para se proteger, transformando a prevenção em um ato de cuidado próprio. Foca na asepsia correta e no perigo do tétano. O debate aborda que o trabalhador informal desconfia das vacinas e como o uso de substâncias como pó agrava o risco de infecções. A prática envolve uma oficina de primeiros socorros para controle de hemorragias. Se a turma escolher o canal da direita, nosso tema da aula será a picada espaço em disputa. Neste percurso, a turma enfrenta a emergência da picada de aranha e a resistência de Joaquim, que acredita no uso do álcool e do torniquete. O debate foca na desmitificação dessas práticas. O torniquete causa necrose para concentrar o veneno. E a cachaça acelera a circulação da toxina em um corpo já vulnerável. A análise evoluiu para a invasão do espaço, onde se discute que tantas aranhas quanto os Joaquim estão refugiadas do avanço do mar em Atafona, disputando o mesmo abrigo entre os escombros. Vamos discutir como identificar se era uma armadeira perigosa ou uma caranguejeira pouco risco. O que nunca fazer? Torniquete, chupar e cortar. A importância de levar o animal em foto e ir para o... Nessa realidade, Joaquim diz que o braço está pesado. Você projeta a imagem de aranhas comuns na região. Restinga.
Joaquim quer amarrar o dedo. Se ele fizer isso, o veneno fica concentrado na ponta e ele pode perder o dedo, necrose. Se ele beber cachaça, o coração acelera e espalha o veneno mais rápido. A turma aprende o protocolo correto: lavar o local, manter o membro elevado, não fazer nada caseiro e correr para o UPA. O gancho ecológico está em discutir por que as aranhas estão nas ruínas. Abrigo. Elas não são mais, elas estão se defendendo. Seu Joaquim vinha diretamente da linha de frente do avanço do mar, puxando seu burro sem rabo, carregado de metais por entre entulho e areia fofa do pontal. Sob o sol impiedoso de 2 da tarde, o esforço para atravessar a beira-mar exigia uma força sobre-humana, já que ali a areia unia o caminho que restou. De repente, o ronco de um motor rompeu os barulhos das ondas, quando uma caminhonete de turista, invadindo a faixa de areia em velocidade proibida para cortar o caminho, ignorou a presença do trabalhador. Em uma manobra imprudente para desviar de um buraco na maré baixa, a traseira rabiou e atingiu violentamente o carrinho de Joaquim. O motorista nem freou. Foi embora, deixando apenas a poeira e os gemidos de dor para trás. O impacto arremessou o trabalhador para dentro de uma vala de drenagem seca, enquanto o motorista fugia sem prestar socorro, deixando para trás ninhos de tartarugas marinhas esmagadas pelos pneus. Um raio de destruição sobre a vida que tenta desovar naquele solo ferido. Atordoado e com o peito latejando pelo golpe do cabo do carrinho, Joaquim sentiu a sede extrema do choque. Diante de total invisibilidade hídrica e da ausência de bebedouros públicos na beira-mar, ele buscou alívio no desespero. Joaquim avistou um cano de PVC vazando água turva na vala de drenagem e, sem pensar no risco biológico daquela água pluvial ou de esgoto clandestino, bebeu para tentar apagar o fogo interno. Agora caído e abandonado, seu corpo é um palco de uma dupla agressão, um trauma físico do atropelamento e o risco de infecções hídricas. Ambos sintomas de um turismo que consome o território sem respeitar a vida ou o ambiente. Agora, nessa dura realidade de vida, precisamos decidir sobre o nosso caminho. Diante de um homem caído entre o entulho e a maré, a sua turma enfrenta um desafio que vai além dos primeiros socorros. O corpo do seu Joaquim é um testemunho de uma colisão entre o trabalho invisível e o lazer irresponsável, embora todas as feridas exijam atenção. Precisamos escolher por qual lente iniciaremos nossa intervenção pedagógica para garantir a vitalidade de Joaquim não se perca no descanso. Caído sobre a areia onde as tartarugas lutam para nascer, seu Joaquim segura o peito com uma das mãos, enquanto a outra tenta inutilmente alcançar o carrinho tombado. Sua respiração é curta e sôfrega, mas sua maior agonia é o medo da perda material. Ele tenta se levantar na marra, ignorando a deformidade visível no ombro e a pontada aguda que o golpe do cabo de madeira destruiu suas costelas. Para Joaquim, a dor do osso quebrado é menor que o desespero do burro sem rabo destruído, embora cada esforço para se reerguer coloque sua vida em risco iminente por uma perfuração pulmonar ou uma lesão grave na clavícula. Se a turma escolher este caminho, a aula seguirá para o tema Primeiro Socorro, Traumas e Trânsito. Quais tipos de violência que estão inseridos nesse episódio? Por que não mexer na vítima de atropelamento? Como identificar a fratura de costela? Respiração paradoxal. Imobilização de ombro, tipóia. A discussão sobre a violência do trânsito com o trabalhador manual. Tipos de violências envolvidas no episódio. Física, ética, estrutural e ambiental. Se a escolha for canal da direita, abordaremos assédio.
Minutos após buscar o alívio na água da vala, o corpo de Joaquim manifesta o preço da negligência pública. Ele empalidece e o vômito surge de uma forma violenta, expulsando uma água carregada de coliformes e resíduos químicos de drenagem urbana. Joaquim entra em choque, uma resposta sistêmica à perda rápida de líquidos e ao trauma sussurrando que está apagando. O debate aqui deve focar na oferta inexistente de água potável em Atafona para quem caminha e trabalha sob o sol impiedoso, transformando a sede em uma armadilha fatal.